Ele é um grande parceiro nosso, ele vem com frequência ao nosso programa e nessa noite vem tratar sobre mudanças, a importância de algumas mudanças, principalmente em tempos assim chamados tempos de crise. César Romão, escritor, palestrante. César, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Muito obrigado, prazer imenso estar com você novamente. Quando a gente fala sobre mudança, mas eu sempre fico assim, pensando que qualquer mudança tem que começar antes no mundo interior. E alguém me disse assim, não, Dalcides, nem sempre. As mudanças estruturais, às vezes começam por elas mesmas. Quem é que está certo nisso? Toda mudança que não gera uma alteração de comportamento é vento na mente. O importante é o comportamento. As grandes mudanças do mundo aconteceram porque as pessoas pensaram, sentiram e mudaram o comportamento. Desde o início da humanidade, o homem saía para caçar. Aí voltava só depois da caça para a caverna. Até o dia que uma mulher plantou uma sementinha, né? A agricultura é responsabilidade feminina, e aí disse, olha meu amor, você não precisa mais sair para caçar, basta a gente plantar. Então, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você quer fazer, se isto não causar uma alteração no seu comportamento, não tem validade nenhuma. É um pensamento vencido. Não é um pouco difícil, muitas vezes, a gente pensar em mudança, visto que a acomodação, então a zona de conforto, melhor falando, ela também é prazerosa, não é? Sim e não. Eu costumo dizer que a zona de conforto tem que ser uma cadeira de prego. Né? Tem que colocar prego ali na zona de conforto. Para não se entusiasmar demais. Uma vez conversando com a minha querida amiga, e com certeza sua também, Deci Gonçalves, que Deus a tenha, eu perguntei a ela sobre preguiça. E eu falei para ela, Deci, você tem preguiça? Ela falou, Romão, se tenho. Eu falei, o que você faz? Ela falou, eu fico esperando passar. Por isso que a cadeira tem que ter prego. Olha o que é uma mudança de comportamento, que coisa interessante. Esta semana, o Paul McCartney foi bloqueado, foi impedido de entrar numa festa do Grammy. Justamente ele que tem 18. E na entrada, onde ele estava sendo ali barrado, ao invés de brigar, de falar, de querer mostrar que ele era o Paul McCartney, ele diz assim, preciso fazer um sucesso novo. Entra no carro dele e vai embora. Então, eu acho que é isso que falta para as pessoas hoje. Mas às vezes... Um certo bom humor também, né, para enfrentar a situação. Exatamente. Né? Às vezes, a nossa razão é muito pequena perto da certeza do outro. Então, às vezes, você quer mudar o seu comportamento e não consegue, mas é necessário. Eu vou deixar uma sugestão, se você permitir. Tudo aquilo que você pensa e as atitudes que você quer ter na vida, faça essa pergunta. Vou mudar o meu comportamento? Porque as grandes alterações do mundo e do ser humano só acontecem quando ele muda o seu comportamento. Você pode estar com um pensamento maravilhoso, olhando-se no espelho, mas e daí? O pensamento é vento. Se ele não tiver uma alteração no seu comportamento seguida dessa atitude, né, de querer mudar o comportamento na prática, não adianta nada. É como as mulheres falam para os homens, né? Este homem é perfeito. Vou mudá-lo inteirinho. Né? E elas querem que a gente faça o quê? Né? A mudança de comportamento. O que a mulher mais cobra do homem é a mudança de comportamento. Então, analisa. Isso vai mudar o meu comportamento? Não. Então, troca, pensa em outra coisa. Comece a exercitar pensamentos e atitudes que possam causar realmente mudança de comportamento. Olha, não sei se você conhece Feijó no Acre. A Suelen está dizendo assim, justamente sobre o que você está falando agora. Eu tenho um marido que, como em todo relacionamento, era muito admirável no começo. Contudo, depois que nos casamos, seus defeitos começaram a aparecer. Saiu do trabalho, acha que é muito serviço para pouco dinheiro, mas aqui essa é a realidade e eu não sei o que fazer para convencê-lo disso. Agora ele está sem trabalho e não posso manter a casa sozinha. Me ajuda, Romão. Minha querida amiga, eu tenho uma notícia que talvez seja decepcionante a você. As pessoas não mudam, elas apenas se revelam. Você casou exatamente com este marido que está aí na sua frente. Ele não era outro. Acomodado, né? Ele não era outro, era esse daí. Acontece que quando a gente começa um relacionamento,
a gente cobre tudo isso, principalmente os defeitos, com a expectativa. As pessoas fazem uma projeção. Depois do filme Bela Adormecida, na década de 60, né, as mulheres começaram a acreditar que realmente todo homem precisa ter um príncipe. Aí veio o filme do ogro, né, o Shrek, que a princesa renuncia para virar uma ogra, né? Não existe essa renúncia. As pessoas são exatamente o que são. Elas não mudaram, elas se revelaram. Então esse é o marido que você escolheu, esse é o marido que vai ser aí o seu grande desafio. E casar para dar certo, Dalcides, tem que haver aquela coisa do eu me rendo. E não adianta querer mudar, porque a pessoa não muda. A gente não tem esse poder de mudar as pessoas. Mas não tem um outro caso, assim, de vez em quando, que a gente vê, nossa, ele bebia tanto, de repente, opa, parece que entrou na linha, parece que teve realmente uma mudança. Ou então, ele era tão grosseiro, parece que ele está mais delicado. Existem algumas mudanças. Ele descobriu algo que alterou o comportamento. Isso é bom. O cérebro adora mudança de comportamento nutritiva e incentiva. Essas mudanças, elas são justamente essa atitude que a pessoa tem de mudança de comportamento. Então, essas são as atitudes que valem a pena na vida, aquela que altera o seu comportamento de uma maneira nutritiva. A Mariana Loyola, ela é de Belém, no Pará. Tem muitas coisas que eu não gosto em mim. A timidez é uma delas. O problema é que não me sinto capaz de mudar isso. E quando eu tento, nunca dá certo. Tem uma palavrinha para mim? Tenho sim. Vou dar um abraço aqui para o Joy Colari, lá de Belém do Pará. A gente está sempre lá fazendo evento com ele. Timidez. Timidez nada mais é do que insegurança. Como é que a gente vence a insegurança? É mais ou menos como nós vencemos os problemas. Os problemas não são grandes, nós é que somos pequenos diante deles. Porque quando você estuda e aprende a solução, ele se dissolve. Então, a timidez nada é do que um medo, uma timidez, um medo, uma insegurança que acabam causando esse sentimento de timidez. Todos nós, Dalcides, temos medo. Aliás, o medo é o limite da nossa realidade. Porque se nós não sentíssemos... Tem gente que acha ruim sentir medo, mas é bom. Por quê? O frio na barriga é bom, porque é o limite da realidade. É para que a gente não se arrisque tanto. Então, para você vencer a sua timidez, eu vou sugerir que você desenvolva algumas competências. Existem coisas que você deve gostar de fazer. Procure saber mais sobre essas coisas, procure integrar essas coisas mais à sua vida e, de repente, até fazer do seu hobby um trabalho que possa lhe trazer benefícios e resultados positivos. César Romão é autor de vários e muitos livros. São quantos? 29, 30? Bastante. Não é isso? É. E em vários países. Por onde a gente, esses dias me fala, lá na Rússia encontrei o livro de César Romão. Temos 9 títulos lá. 9 títulos na Rússia. Meu nome lá é César Pomal, porque na Rússia não tem R, né? Então é um P. Então o meu R lá virou P. E aqui assim, ó, o seu futuro depende de você, é um dos livros de César Romão. E esse título aqui está me deixando numa certa crise. Por quê? Falando em crise, e foi o assunto que te trouxe aqui, a gente está vivendo num momento da história em que tem muita gente dizendo, eu não sei não, esse ano de 2016, eu estou com muito medo, e essa crise que vem. De repente você fala assim, seu futuro depende de você. É assim mesmo? É assim. Se nós não escrevermos o nosso futuro, nós vamos viver com o futuro disponível nas prateleiras do mundo. O que o Brasil vive hoje, na minha opinião, Dalcides, é muito mais uma crise moral do que econômica, que as coisas continuam caminhando. A crise é moral, as pessoas não estavam esperando uma crise moral tão grande, que passa a ser até imoral. Então, se você continuar fazendo o que você está fazendo, especialize-se naquilo, porque as pessoas ainda precisam se vestir, precisam de informações, precisam estudar. Existem as necessidades básicas da humanidade que nunca vão cessar. Então, nós precisamos incluir as nossas atividades. A sua atividade de informar, de fazer um programa, a atividade da emissora, da Rede Vida, as atividades continuam. As pessoas estão muito mais abaladas com a crise moral, na minha opinião, do que propriamente com a crise econômica, né, que é esse fantasma que se prega por aí. Eu quero te agradecer
e ao mesmo tempo te pedir assim, eu acho que hoje é uma noite de reflexão, ao mesmo tempo de a gente buscar novos caminhos, novas perspectivas. O que faltou dizer? Olha, faltou dizer que você pode estar bem junto de mim, receber minhas notícias aí todos os dias, através do facebook.com/Romão César. Eu escrevo todo dia artigo, posts motivacionais, inclusive sobre os nossos temas aqui, comportamento. E aí a gente vai ficar um pouco mais próximo. Eu tenho certeza que sempre, em algum momento, você vai receber uma mensagem nutritiva aí que pode causar aí uma mudança de comportamento para você e, claro, fazer com que você se aproxime ainda mais de tudo aquilo que você quer da sua vida. César Romão, escritor, palestrante, obrigado por ter vindo. Obrigado, prazer imenso estar aqui. E vê se não demora tanto para voltar. É só chamar que eu venho, tá bom?